Pastor Voddie Baucham tem nos ensinado sobre a importância fundamental da igreja local na missão de moldar o nosso lar segundo o padrão prescrito pela Palavra de Deus. De acordo com ele, homens e mulheres de Deus maduros na igreja são presentes que o Senhor nos dá para o nosso discipulado, o nosso amadurecimento e o nosso crescimento em Cristo. Ou seja, o Senhor, em sua infinita misericórdia e bondade, não nos deixa entregues a nós mesmas. Ainda que venhamos de famílias disfuncionais ou estejamos enfrentando lutas em nosso próprio lar, o Pai nos concede a dádiva da igreja, a comunidade dos crentes em Cristo Jesus, para ser nosso exemplo, nos corrigir, nos exortar, nos ensinar e nos encorajar nessa missão grandiosa e imprescindível de nos tornarmos mulheres de Deus e cultivarmos uma família para a glória dele. Hoje você vai ouvir a última parte da mensagem O Plano de Deus para a Sua Família, compartilhada pelo pastor Voddie Baucham durante a conferência True Woman de 2010, que aconteceu no Tennessee, Estados Unidos. Como temos dito, essa é uma das 8 mensagens que acompanham o estudo do livro Mulher Verdadeira, Design Divino, escrito por Nancy DeMoss Wolgemuth e Mary Cassian. Estamos disponibilizando todas essas mensagens dubladas, tanto aqui no podcast do Aviva Nossos Corações, quanto em formato de vídeo no nosso canal do YouTube e no nosso site www.avivanossoscorações.com. Para assistir, é só acessar o nosso canal no YouTube ou visitar o site e clicar na aba Mulher Verdadeira. Os links para esses recursos estão disponíveis na transcrição deste episódio, que você encontra em nosso site. Agora, continue com a gente nessa mensagem do pastor Voddie Baucham para receber mais orientações preciosas e encorajamento na sua caminhada com o Senhor. Deixa eu contar. Eu não cresci com um modelo masculino bíblico na infância. Eu não tive exemplos de homens de Deus na vida. Eu vim de Los Angeles. Pela providência de Deus, eu participei de uma conferência em Los Angeles e eu cresci lá, cercado por drogas e gangues no centro de Los Angeles, Califórnia. Eu fui criado por uma adolescente solteira e budista. Eu não ouvi falar do evangelho até a faculdade. Eu cresci com a minha mãe, então eu não tive muito contato com a família do meu pai. Meu pai morreu há pouco, com 55 anos. E meu avô está morrendo agora. E eu consegui ir. Durante a conferência, eu conversei com ele no hospital. Ele tem câncer no estágio 4. O coração está falhando, os rins estão falhando, não dura muito. Eu pude vê-lo ministrar e dizer adeus antes de ser mandado para casa para morrer. E essa é a realidade. Eu tenho 41 anos, eu não cresci com a família do meu pai, e este lado da família está acabando. É o último homem. Estou recebendo ligações sobre o que fazer. Porque, querendo ou não, nesse lado da família eu sou o patriarca. Eu nunca vi isso. Não mesmo. Vou ter que contar com isto. Há muitas coisas que nós não vemos, mas Deus é maior que todas as coisas. Deus é maior que os fracassos das famílias. Nas últimas gerações das famílias, minha e da minha esposa, 25 casamentos, 22 divórcios. Esse é o nosso legado. É isso. É isso que vocês precisam saber. Deus é capaz. E suficiente. Deve estar pensando, eu nunca vi isso, eu não consigo entender isso. Sim, já viu. Está aqui. Há mulheres de Deus maduras nas Escrituras. Leia sobre elas, aprenda com elas e confie no Espírito do Deus vivo que habita em você. Ele é suficiente. Quando eu digo isso, eu estou dizendo para Deus, sim, eu entendo isso, mas eu não fui educada dessa forma. Eu não tive uma mãe ou um pai santificado. E é isso que eu digo ao Deus do universo. Deus, eu entendo o que a palavra diz, mas não sabe das circunstâncias da minha vida e nem tem o poder para vencê-las. Não ouse. Não ouse. E se você é uma mulher imatura, faz o quê?
encontre uma mulher madura de Deus e extraia dela o que você puder. A minha esposa gastou muito tempo fazendo isso quando nos casamos. Eu ainda estava na metade da faculdade. Tinha feito 20 anos. Tenho mais tempo casado do que solteiro. Glória a Deus! Então, nós não tínhamos ideia do que fazíamos. Nós éramos 2 jovens imaturos. Nós não entendíamos, não sabíamos de nada. O que fizemos? Nós encontramos casais maduros e aí colamos neles até que eles dissessem: podem nos dar mais espaço? Faça isso. Tem um segundo ponto. Lembrem que o primeiro é mulheres e homens maduros na igreja. Se você for uma delas, precisa se doar pelas mais jovens. Se for uma mulher jovem, não seja orgulhosa e procure as mulheres maduras na igreja e ouça o que elas têm a dizer. E quer saber? As adolescentes discordam disso aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Não apenas sabem pouco, como sabem nada. Melhor para você entender rápido. Amém? E eu falei no tom que eu queria falar. Sabem nada. Poderia ser, sabem pouco, mas não é isso. Sabem nada, tá legal? É o segundo ponto. Homens de Deus, presbíteros e pastores da igreja. Por que eu digo isso? Veja isso aqui, ó. Para as mulheres tem uma lista, um guia mesmo. Há orientações para as mais velhas e para as mais jovens procurarem. Sobre os rapazes, o versículo diz: exorta-os para terem autocontrole. Sim, é isso. Os rapazes deviam perguntar: e a nossa lista? Pois bem, as mulheres também deviam. Os homens podem dizer: eu procuro alguém, como em Provérbios 31 e em Tito 2. E as mulheres poderiam dizer: e eu procuro um... homem. E a sua passagem? Está em Tito, capítulo 1. Essa é a lista para rapazes. Alguns de vocês aqui vão dizer: peraí, essa não é a lista para eles. Essa é a lista para pastores, para presbíteros. É, eu sei. Mas é para todos eles. Não é a lista para os homens, é para os pastores e presbíteros. Eu vou dar 3 razões para que essa lista seja para todos os homens. Há 3 razões. A primeira razão é a mais fraca. Razão 1. Não há lista em Tito 2. Eu disse que era mais fraca, mas é razão. Não há lista em Tito 2, então deve estar em outro lugar, né? É a minha segunda razão. Pastores são chamados em 1 Pedro 3, Pedro 5:3, a serem exemplos para o rebanho. Uma pergunta: como um pastor pode ser exemplo para o rebanho se tiver uma lista que não se aplica ao resto do rebanho? Pastor, eu quero que seja um exemplo para o rebanho, mas que seja uma coisa que nada tem a ver com o rebanho. O pastor olha para o rebanho e aí diz: olhem para mim como um exemplo do que vocês não podem fazer. Não funciona. Terceira razão pela qual essa lista é para todos os homens: não há nada nela que nós não queiramos para os nossos próprios filhos. Veja isso. Tito 1, verso 5. Te deixei em Creta para que pusesses as coisas em ordem, constituindo presbíteros em cada cidade como prescrevi. Aqui vem a lista. A sua primeira parte da lista descreve a vida e o lar. E aí eu pergunto se vocês abrem mão de alguns desses itens para os seus filhos. Aqui diz: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Meu filho não. Quero que ele seja o maior mulherengo daqui. Eu quero que tenha mulheres espalhadas por todo o mundo. Claro que não. Continua. Que tenha filhos crentes, não acusados de dissolução nem insubordinação. Eu quero que eles eduquem meus netos para serem as piores crianças que você já viu na vida. Não! Agora, vamos falar de caráter. Olhem a próxima parte. É indispensável que o bispo seja irrepreensível. Não deve ser arrogante, irracível, dado ao vinho, violento, cobiçoso, ganancioso. São os pontos negativos. De novo, ninguém abre mão desses itens. Olhem os próximos. Verso 8.
Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e disciplinado. De novo, não vamos abrir mão disso. E o verso 9, que aborda o ministério de ensino, certo? Talvez não se aplique aos homens, será? Apegado à palavra fiel que é, segundo a doutrina. Alguém quer criar um filho herege? Não. A próxima parte. De modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino. Não quero que purifique sua esposa pela palavra. Quer dizer, claro que eu quero que meu marido seja mais santificado. Quero que ele lidere segundo a Bíblia. Eu quero que ele alimente nossa família com as Escrituras. Eu quero que ele seja o pastor do lar. Eu quero que ele seja o discipulador da nossa casa. Mas não quero o mesmo por meu filho. E finalmente, como para convencer os que contradizem? Tem que ser apologeta. Judas deixa claro que todos nós devemos defender seriamente a fé um dia transmitida aos santos. Então digo sim. Esta é a lista para os homens. Para as jovens mulheres aqui, quando um rapaz disser que procura uma mulher de Tito 2 ou Provérbios 31, olhem para ele e digam: eu procuro um homem de Tito 1. É você? Essa é a beleza. Deus nos dá presbíteros e pastores viris e santificados para nos mostrar o que é masculinidade. Isso é importante. Vou me dirigir às mães solteiras. Saiba que seu filho precisa disso. Se é mãe solteira, seu filho tem necessidade de um ambiente com um pastor que ressoe a palavra de Deus com seus lábios e sua vida. Não ponha o seu filho de frente a um homem fraco, hesitante e hipócrita que se diz um pastor. Servos viris, pregadores da palavra, que seguem a verdade e defendem a verdade e dão exemplo numa base sólida, mesmo que frágil e imperfeita, do que masculinidade deveria ser. A minha mãe nem conhecia a Deus quando me criou, mas ela entendeu. Quando eu já tinha idade para arrumar encrenca no meu bairro, ou a encrenca me achar, ela decidiu: está na hora. Já é um rapaz e há coisas que eu não posso te dar. Eu fui de ônibus 3 dias, de Los Angeles, Califórnia, até a Carolina do Sul, para 1 ano e meio com o seu irmão, que era um militar aposentado. Não arrumei encrenca. Por quê? Porque minha mãe, incrédula, conhecia a masculinidade. Conhecia o suficiente. E queria ter certeza de ver seu filho crescer assim. Agradeço a Deus pela providência na minha vida, através dela. Quanto mais para os que conhecem e amam o Senhor Jesus, que é a melhor imagem do que um homem deveria ser. O quanto mais nós deveríamos desejar e ansiar para os nossos filhos estarem diante de homens de verdade, que reflitam a imagem de Deus para eles. E tem mais. Vocês lembram das outras? Há homens e mulheres maduros na igreja. Há pastores e presbíteros que são viris. Agora são lares firmados na Bíblia. Nós já vimos evidências disso lá em Tito 2, pois ao lermos as instruções das mulheres maduras para as mais jovens, foram centradas de propósito no papel e na função do contexto de seus lares. Percebe? Amar o seu marido e seus filhos, ser sensível e pura, além de cuidar do seu lar, trabalhar nele, tudo isso constitui o contexto do ministério para uma mulher. Há algo que eu quero que vocês vejam. Talvez não tenha visto ainda. Continue em Tito 1, veja o verso 10. Por quê? Por que o quê? Para que esse porquê? Lembre do verso 9. Apegando-se à palavra fiel, que é segundo a sã doutrina, para exortar e também convencer os que contradizem. Por quê? Por que precisa ter esse caráter para repreender os que contradizem a doutrina? Porque há muitos
insubordinados, faladores, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois pervertem a escola dominical, ensinando... Não é isso. Pois pervertem casas de famílias inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Pervertem famílias. Você precisa saber. A unidade de ensino e disciplina que forma a igreja é o lar. Efésios capítulo 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Isso ecoa Deuteronômio 6, ecoa o ensino do Salmo 78 e ecoa o ensino ao longo do livro de Provérbios, que dizem isto. Nossos lares são lugares de ensino e instrução para nossos filhos. É nossa responsabilidade ensinar a Bíblia em casa. Essa é a ideia. Nasce um nenê, ouçam isso, esse é o ideal, que muitos de nós não tivemos. Essa é a ideia. Nasce um nenê, ele vem ao mundo, ele nasce em um lar com mãe e pai. Essa mãe e esse pai conhecem e amam a Deus. Essa mãe e esse pai entendem masculinidade e feminilidade, e por isso são um exemplo nessas áreas. Essa mãe e esse pai entendem um casamento e o relacionamento com a figura de Cristo e a sua igreja. Essa mãe e esse pai dão instruções sobre a sã doutrina para o filho durante a sua vida e o criam na disciplina e instrução do Senhor. Eles levam o filho a uma igreja saudável, e lá nessa igreja, essa criança ouve durante a sua vida, ouve vindo do púlpito a palavra de Deus como foi ensinada a ela em casa. E aí a criança ouve isso de um homem de Deus viril, que vive como os homens deveriam viver. Ao dizer homem viril, não estou estereotipando. Vem cá, mulher, faça o que eu mando. Não, eu falo sobre Cristo e seu exemplo da masculinidade. Ela vê a vida desse homem, ouve suas palavras e isso ecoa em sua casa. E claro, a gente mais velha, cabelos grisalhos, elas já não andam mais tão rápido, mas elas também ecoam o que o filho ouve e aprende em sua casa. Elas amam a mãe e o pai da criança. Elas orientam esse pai e essa mãe. E essa criança tem esse ciclo durante a sua vida. Um santo lar, uma santa igreja com líderes santos, vivendo a masculinidade e a feminilidade. Santos homens e mulheres maduros da igreja, também dando exemplo de masculinidade e feminilidade. É assim que é. Antes que foque no que eu falei aqui que não corresponde à sua vida, só pense um momento. Deve ser assim. É o grande presente que Deus nos deu. Muito bem. Agora, e sobre nós? Pode dizer, eu não tenho isso na minha vida. Eu não tenho essas 3 coisas na vida. Lembra do início? Por onde começar? Agradeceu a Deus pelo quebra-cabeça que vocês têm na vida? Você tem mulheres maduras na sua vida pelas quais agradecer por um momento, antes que fique brava com Deus pelo que não tem? Você tem pelo menos isso na vida? Pode ser grata por isso na vida? Você se tornou uma dessas pessoas na vida? Pode ser grata por isso na vida? E se não tem isso? E se não tem por causa do seu pecado, pode confessá-lo e se arrepender? Algumas de vocês aqui agora, que são mais novas, a cultura mentiu a você dizendo que a juventude é o máximo, a geração é a melhor.
Não deve ligar para as mais velhas. Que vergonha! Arrependa-se. As senhoras aqui, nesse exato momento, são mais velhas, maduras, por alguma razão, travaram e se recusaram a continuar e doar suas vidas. E agora vocês só pensam no que podem receber da vida. É assim? Se é assim, confesse esse pecado e se arrependa de não se doar. Sim, mas não me entende. Eu tenho errado na vida. Sabe, sério? Tudo bem, tá certo. Não é qualificada. Só aquelas que nunca cometeram erros na vida estão qualificadas a serem líderes cristãs maduras. Somente aquelas. Se você é uma delas, poderia, por acaso, se levantar. Aquelas que nunca cometeram erros conseguem perceber como isso soa ridículo. Eu cometi tantos erros na vida, eu não posso ser maduro. Quem você pensa que é? Cristo veio e morreu pelos ímpios. Mas fiz tudo errado na educação dos meus filhos. Que tal isso? Eu não sei você, mas isso me ajuda. Quando um homem mais velho chega a mim e diz: escute, quero te dizer uma coisa. Eu vejo em você, e é bom saber, já estive do outro lado e não termina bem. Baguncei a minha vida, a minha família, não faça isso. Quer saber? Eu aceito isso. Eu sou grato por isso. Dê o que você tem para dar. E a segunda parte? Não temos uma igreja saudável e nem líderes saudáveis. Antes de falarmos disso, se a igreja é saudável e se tem uma liderança saudável, pode agradecer por isso? Você pode agradecer a Deus pela oportunidade de ouvir a palavra de Deus? Se não pode, e é por causa do seu pecado, pode confessar? Algumas aqui não vão à igreja pois não acharam uma perfeita. Você conhece aquele ditado, não é? Se é perfeito, não vá. Porque quando chegar lá, não será mais perfeito. Algumas dizem: eu não tenho um lar firmado na Bíblia. E antes de falar disso, se tiver um marido santificado, se tiver essa situação ideal, essa situação como realidade, deve ser grata por isso. Mas se não, por causa do seu pecado, porque abraçou a mentira, ao invés de viver em submissão ao marido, se você é uma dessas pessoas que diz: eu vou fazer como está em Efésios capítulo 5, que manda me submeter a ele, quando ele fizer também a parte dele de me amar como Cristo amou a igreja. Mas não, se não fizer isso, eu também não vou ser. Não, perdão, não funciona assim. Se espera o seu marido se tornar digno da sua submissão, não vai acontecer. É por isso que se chama submissão. Amém? Ele nunca vai ser digno da sua submissão. Submeta-se pelo Senhor, pois Ele é digno da submissão. Então a ofereça a Cristo, também ao seu marido, em nome de Cristo. Faça isso. Não, seu marido não é digno, mas eu sei que em 1 Pedro 3, versão 7, versos 1 a 6, Deus pode sim usar a sua submissão na vida do seu marido. Também sei o seguinte: se ele não está sendo o que deveria ser, há duas escolhas. A primeira vai se acertar com Deus. Creio nisso com todo o meu ser. Deus o corrige. Ele não está sendo o que deveria ser. Há duas escolhas. Deus vai à sua casa para disciplinar o seu marido. E número 1, como mulher biblicamente submissa, só seu marido vai ser disciplinado. Ou número 2, você não se submete até que o seu marido se corrija. Então vai ser disciplinada com ele. Você quer o número 1, amém? Não se esqueçam, também disse para alguns, bem aqui, não tem uma ou mais dessas coisas. Não por causa de seu pecado ou erro, mas por coisas fora do controle. Eu quero dizer a você, escute bem, Deus é maior do que a carência. Sabe pelo que orar. Você sabe o que pedir.
Não tenho mulheres maduras em minha vida, então eu vou desistir. Melhor não. Continue implorando a Deus. Eu não tenho uma igreja que seja bem bíblica, então eu vou desistir. Não faça isso. Ore e implore a Deus por isso. Mas meu marido não vai à igreja, ele não nos leva à igreja, meu marido não acredita na igreja e eu não sei. Ajoelhe-se e suplique a Deus. Sabe o que procura e sabe o que pedir. O seu lar não é edificado? Deus é maior do que a sua carência. Meu tempo acabou. Escute isto. Lá na faculdade, um rapaz se aproximou e me falou de Jesus durante 3 semanas. 3 semanas respondendo perguntas. E eu me converti a Cristo 30 de novembro de 87. E logo a minha mãe budista se converteu. Logo depois disso, o meu pai, que era totalmente pagão, que nos abandonou quando eu tinha 2 anos, se converteu. Deus pode. Eu quero que vocês saibam. Algumas de vocês talvez digam: a minha situação está longe do ideal. Escuta o que eu vou dizer. Eu sou fraco e frágil. E também imperfeito. Mas eu sou grato a Deus por uma menina de 17 anos, grávida no ensino médio. Fez o melhor que pôde com o que tinha. Eu sou grato a Deus que, em sua providência, a despeito do que nós não pudemos ter, Deus me fez um homem do qual a minha mãe tem orgulho. Não controlamos o que nós não temos. De jeito nenhum, não temos controle nem sobre o que nós temos. Mas o que eu sei é que Deus pode. Agradeça pelo que você tem. Seja honesta e se arrependa pelo que não tem por causa do seu pecado. Confie no grande Deus do universo. Ele pode suprir o que você não tem e nem imagina como poderia receber, porque disto eu sei. Deus pode fazer mais com o que não temos do que nós com o que temos. Uau! Louvado seja Deus! Querido ouvinte, eu gostaria de repetir algumas das palavras que acabamos de ouvir. Elas são tão importantes. Guarde-as com bastante carinho em seu coração. Se você for uma mulher madura na igreja, precisa se doar pelas mais jovens. Se for uma mulher mais jovem, não seja orgulhosa e procure as mulheres maduras na igreja e ouça o que elas têm a dizer. Não controlamos o que nós não temos. Não temos controle nem sobre o que temos. Mas o que sei é que Deus pode. Agradeça pelo que você tem. Seja honesta e se arrependa pelo que não tem por causa do seu pecado. Confie no grande Deus do universo. Ele pode suprir o que você não tem e nem imagina como poderia receber. Nossa oração é que essa mensagem tenha te convencido da importância de instruir a próxima geração e te dado ânimo novo e esperança para continuar, não importa a luta que você esteja enfrentando em sua vida neste momento. Se você é uma mulher mais velha e deseja ensinar os princípios da feminilidade bíblica de forma mais clara e estruturada, ou se é uma mulher mais jovem que tem enfrentado dificuldade para encontrar boas mentoras, recomendamos os livros Mulher Verdadeira Design Divino e Mulher Verdadeira Design Interior, escritos por Nancy DeMoss Wogemuth e Mary Cassian. Nessas obras, você encontrará um estudo profundo e transformador sobre o que significa ser mulher segundo o propósito de Deus. Para saber como adquiri-los, visite nosso site avivanossoscorações.com e clique na aba Mulher Verdadeira. Lá você também encontrará informações sobre como organizar e conduzir pequenos grupos de estudo. Em nosso site você também encontrará outros recursos preciosos para te auxiliar nessa caminhada.
uma das áreas em que nós, como mulheres e mães, mais enfrentamos desafios é no uso de nossas palavras. Como nos lembra Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Amada, nossas palavras têm o poder de trazer vida ou morte aos nossos lares. Nosso livreto Desafio 30 Dias de Encorajamento ao Marido aborda exatamente essa luta e tem sido um instrumento de transformação na vida de muitas mulheres e casamentos. Além dele, também temos o devocional O Poder das Palavras, que oferece orientações ricas e práticas para cultivar uma comunicação sábia e edificante no dia a dia. Você pode adquirir uma cópia física por um valor acessível ou uma cópia digital por uma doação de qualquer valor. Saiba mais acessando nosso site avivanossoscorações.com e clicando na aba Livros Livretos. Bom, chegamos ao fim de mais uma mensagem da série Mulher Verdadeira Design Divino, dublada em língua portuguesa. Ainda temos 4 mensagens pela frente, e nossa oração é que cada uma delas continue fortalecendo sua fé, trazendo clareza sobre o propósito de Deus para a feminilidade e encorajando você a viver de forma intencional e bíblica. Amanhã teremos mais uma vez conosco a nossa querida Mary Cassian, com sua mensagem Um Movimento Feminista na História e na Igreja, compartilhada originalmente na Conferência True Woman de 2008. Nessa mensagem, Mary traça um panorama histórico do movimento feminista, revelando como ele moldou não apenas a nossa cultura, mas também, em muitos aspectos, a própria igreja. Seu desejo é nos levar à reflexão conforme 1 Crônicas 12:32, para que sejamos mulheres que discernem os tempos e sabem como agir enquanto o povo de Deus. Junte-se a nós nesse mergulho na história e na palavra de Deus. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.